Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. E a cada vez que eu venho aqui, eu não me canso de repetir isso. Que delícia tem sido, que refrigério tem sido para minha alma esses momentos que antecedem essas gravações e essas gravações, né? Trazendo para vocês aí um pouquinho dessa palavra maravilhosa, cheia de alimento, né? Ele traz, o Senhor, ele tem essa, essa característica, né, de estar trazendo sempre um alimento para o nosso espírito e um acalento para as nossas almas que não tem explicação. E eu te convido nesse momento a já fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor por esse momento. Convidamos, Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Abba. Venha sobre nós, Senhor, venha ao nosso encontro, fale aos nossos corações, que a sua palavra refrigere a nossa alma, traga ânimos ao nosso espírito e que o nosso dia seja mais que abençoado, seja um dia cheio da tua presença, da tua proteção e da tua glória. Oh, meu Pai, fica conosco, porque sem ti nada somos, nada somos. E que nesse momento a palavra que venha a ser direção e usada através de mim, Pai, que seja totalmente sua, Pai. Eu entrego a Ti esse momento, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor e é um Deus bondoso e misericordioso. Amém! E a palavra de hoje é a continuação, né, do capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus. E não tinha como, em um único vídeo, falar sobre a profundidade desse capítulo. No nosso encontro anterior, a gente veio falar sobre o princípio da oração, o princípio da caridade, do jejum, a forma como nós nos comportamos e quem a gente quer de fato agradar e trazer e receber a glória, né? Trazer o julgamento, o veredito, as bênçãos e, e os frutos, da onde estão vindo os frutos daquilo que nós estamos entregando e qual é o centro das nossas ações. A importância, né, de colocar o Senhor como centro das nossas ações. E a continuação desse capítulo, ele traz um pouquinho disso, mas mais do que isso, nos coloca, nos aterriza, vamos dizer assim. Eu gosto de usar essa palavra, aterrissar. O que é aterrissar, Thaís? Muitas pessoas até me perguntam. E eu digo, aterrissar é isso mesmo, é tirar o avião que está lá nas nuvens voando e vamos botar ele em solo, vamos botar os pés no chão, né? Trazer para a realidade. E essa segunda parte do capítulo de Mateus, ele também nos traz um pouquinho para a realidade e nos coloca numa condição assim, ei, tá preocupado por quê? Se Deus, ele já escreveu a tua história, ele já sabe do que precisa, ele já sabe o que vai te entregar, a hora que ele tem que te entregar, e você está preocupado com amanhã, você está preocupada com o amanhã, não se preocupe, se ocupe de obedecer ao nosso Deus. Vamos lá? E a gente começa no versículo 19. O versículo 19 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos fazer uma pausa aqui nesse versículo 21 e refletir sobre esses 3 versículos que eu acabei de ler. O 19, o 20 e o 21. Ele vem dizer aonde a gente tem posto o nosso coração. Ele conecta, né, o tema anterior com o tema de hoje. Aonde está o meu coração? Qual é a minha verdadeira paixão? Qual é o verdadeiro motivo do meu mover?
porque o que eu tenho guardado no meu coração é, é o meu tesouro, é onde o meu coração se encontra. E quando ele diz aqui, já no primeiro verso, né, no 19, ele diz: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. E a palavra diz, né, que o nosso inimigo, que começa com DI e termina com rabo, ele veio para roubar, matar e enganar. Em outras, dependendo aí da sua tradução, ele vem senão para roubar, matar e destruir, enganar, mentir. O pai da mentira. E quando ele fala sobre isso, tesouros na terra, a gente precisa se lembrar que a terra jaz do maligno, né? Então, quem reina aqui sobre os hábitos, né, dos seres humanos e desde a queda de Adão e Eva, o mal reina e caminha sobre a terra e vem passeando. Ele vem para como um ladrão para minar e roubar. E quando ele diz para a gente não ajuntar tesouros aqui, ele está dizendo: não deposite, não acumule o que é agradável à matéria, o que é agradável ao corpo, o que é agradável ao ladrão, o ladrão de almas, que é quem reina sobre a terra, né? Sobre esse mundo, vamos dizer assim. E os hábitos, né, e costumes dos humanos. E aí ele continua: mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Quando a gente declara, né, o Pai Nosso, que faz parte do texto anterior, do começo desse mesmo capítulo, e diz: venha a nós o teu reino. Então, que o reino dos céus venha nos acessar na terra, que nós possamos, né, ainda que estejamos aqui, ter acesso ao reino dos céus, acesso ao reinado de Deus, ter Deus como nosso Senhor. E olha que lindo e que gostosa essa passagem, porque ele fala: no reino dos céus, o ladrão, ele não consegue nem minar, nem roubar. Minar é mesmo que minguar nessa expressão aqui, de diminuir, de deixar ir. Sabe quando você pega assim uma porção de areia na mão e ela vai escorrendo entre os seus dedos? Às vezes a água mesmo, né? A gente tenta pegar assim, ó, e ela vai, mesmo que a gente faça uma conchinha com a mão, ela vai escorregando, minando. Imagine, né, essa cena como o que o inimigo faz mesmo, o inimigo de Deus, né? Aquele que tentou ser igual a ele ou até superior a ele e foi banido do reino dos céus e da sua proteção. Imagina ele recebendo os nossos tesouros. Eu, certa vez, ouvi uma ministração, salvo engano, da pastora Tânia Teresa, e ela falava sobre isso. Ele não tem interesse na nossa prosperidade. O diabo ele não tem interesse na nossa prosperidade. Ele tem interesse justamente que a gente fique dependente de uma petição, de uma oferta cada vez maior, para que ele nos roube cada vez mais o, o, o nosso mover, né? Que ele governe cada vez mais sobre nós, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. E quando ele diz que para a gente não ajuntar tesouros no céu, e fala, o tesouro que aonde você ajunta o tesouro, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, aonde tem estado o meu coração? Meu coração tem estado mais para o céu, meu coração tem guardado os tesouros que eu tenho buscado acumular no reino dos céus, ou no meu coração está sendo abrigo
de tesouros terrenos, né? Do que satisfaz o meu ego, do que satisfaz o meu querer, e o meu querer, mesmo que ele não seja igual ao querer de Deus, o meu tenha que prevalecer. Será que esse comportamento está permitindo que o tesouro que eu estou acumulando, guardando no meu coração, seja mesmo do alto? Ou ele vem de baixo, ou ele vem da terra, ou ele vem de um outro Senhor? E aí ele continua, no verso 22. A candeia do corpo são os olhos, e de sorte que, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Para quem não sabe, Mamon, fechei minha Bíblia sem querer, com o balançar da minha mão, mas já achei aqui. Para quem não sabe, Mamon é o nome do Deus da ganância, né? É o príncipe que se alimenta da ganância, o espírito que se alimenta da ganância, o ser tenebroso que se nutre dos comportamentos de ganância que nós venhamos a empregar. Então, novamente, Thaís vem falar para vocês sobre comportamento, porque tudo é sobre comportamento. Se eu me comporto de acordo e buscando agradar a Deus, eu estou servindo a Deus. Mas se eu só sirvo a Deus quando é conveniente, se eu não obedeço como Jeremias, como Ezequiel, como Isaías, se eu não obedeço a Deus como estes e como até Samuel, que foi um grande profeta, será, né, já vou dando um spoiler aí do nosso próximo devocional, que será o tema do nosso próximo vídeo, se eu não sou obediente a esse ponto, eu sou tipo Elia, que às vezes eu vejo um erro e vou me calar e vou orientar e deixar para lá e não vou tirar a autoridade, mesmo que aquela pessoa esteja errando, ainda que eu tenha autoridade para dar ordem que mude aquela pessoa que está ali a serviço e está cometendo delito, está cometendo um pecado perante os mandamentos de Deus, se eu só sou obediente ao Senhor quando é conveniente, eu posso perfeitamente estar servindo a dois senhores. E quem eu amo mais? E quem eu obedeço com mais facilidade? E ele diz aqui que se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que sai dos seus olhos for trevas, quão grande treva será? A candeia era uma espécie de mesa, tá? Para quem não conhece, é uma espécie de mesa, aonde se colocava o castiçal, onde se colocava a vela, o lampião, né? Dependendo aí da época. Mas enfim, era onde se acendia e se colocava aquela fonte de luz para iluminar todo aquele ambiente, né? Então imagina, estou na minha sala. E aí eu pego no meio da minha sala, ou em algum canto da minha sala, tem uma candeia onde eu vou acender uma vela, que hoje em dia a gente acende a lâmpada, né? Mas na época era uma vela, um castiçal, uma tocha, um lampião, uma lamparina, e aí a gente vai lá e acende e toda a sala se ilumina. Agora, olha a comparação que ele faz. A candeia do corpo são os seus olhos. Então, a forma como eu estou olhando
Se, a, se, a, se os meus olhos veem com bondade ou veem com maldade, eu vou expandir aquilo. Tudo que eu olhar, se os meus olhos são maus, eu só vou conseguir identificar o mal. Se os meus olhos são bons, eu vou identificar o que é bom, o que é belo, o que é agradável. Olha que comparação interessante. De que forma eu vejo o mundo? Se eu acredito que o mundo é mau, todas as circunstâncias que eu vir vivendo, todas as experiências que eu viver, eu vou ver e automaticamente, de forma inconsciente, eu vou estar vendo a maldade, eu vou dar maior ênfase à maldade. E eu não vou ver tanto a graça de Deus, tanto o cuidado, os livramentos. É a mesma coisa se eu tenho, por exemplo, um padrão de reclamação. Você já esteve do lado de uma pessoa que está o tempo todo reclamando e nem ela se dá conta que ela reclama o tempo inteiro? Se você não é uma pessoa desse mesmo perfil, logo você se incomoda. Aquela companhia é um pouco pesada, né? Porque, toda hora reclama. Quando você vê, se você não se vigiar, você entra na mesma frequência, você começa a reclamar também. Porque a gente tem uma tendência a se igualar, né? A imitar, a buscar ali identidades quando a gente está conversando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está servindo. Então isso é muito, muito interessante. E aí, quando a gente... Peraí, o telefone estava tocando. E aí, quando a gente tem essa percepção e essa clareza de que a forma como eu vejo o mundo é a forma como o mundo vai se revelar para mim, eu escolho ver o mundo mal e me banhar nas trevas, vamos dizer assim, me contaminar com as trevas, ou eu escolho ver um mundo bom e contemplar a graça e a beleza da vida, né? A graça de Deus e a beleza da vida. E aí ele diz que não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí ele vai continuar explicando o que é isso. Então, assim, Deus é o Criador Todo-Poderoso, Deus é amor. O que Deus é para você? O que Deus representa para você? Né? E aí fica um convite à sua reflexão. O que Deus significa para você? E o que seria servir ao Deus da ganância? Seria me comportar de acordo com o meu ego? Seria ter um comportamento de inveja? Seria ter um comportamento de passar por cima do outro, não ter desvios de caráter? Eu iria... quem eu estou servindo? Né? Eu busco ao Deus de amor, aquele que é misericordioso, que me perdoa, que justifica o justo, que guarda todos os meus caminhos, conforme o salmo que a gente declara sempre ao final desses encontros, ou eu tenho um comportamento que é mais conveniente, mais mundano, que satisfaz melhor o meu ego, que eu tenho dificuldade em corrigir os meus desvios, em buscar, né, ser um ser humano melhor, e estou nessa constante busca em me tornar um ser humano melhor. Eu não posso fechar os meus olhos hoje, e isso eu falo por mim, tá? Fechar os meus olhos hoje e acordar amanhã e me colocar como a mesma pessoa que eu fui ontem. Não posso. Ao acordar, eu me sinto na obrigação de buscar ser pelo menos 1% melhor do que eu fui ontem. E esse tem sido, sendo bem sincero, esse tem sido meu grande movimento, né, interno, na minha busca de autoconhecimento e a minha busca de transformação, em especial através da palavra,
sempre buscando um comportamento de acordo com o que a palavra de Deus diz. E sim, para mim a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que para você também seja. E o que está na Bíblia eu busco seguir. E quando eu percebo que eu estou desviando, eu falo assim, Senhor, vamos lá, me ajuda, me exorta. Porque amanhã eu não quero acordar igual a como eu estou hoje, a como eu amanheci hoje, né? Eu espero que esteja fazendo sentido isso para você. Porque para mim, o primeiro ouvido que escuta é o meu, então para mim isso super faz sentido. E ele continua aqui no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto os vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? É uma pergunta que é feita, né? Jesus faz. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus faz essa segunda pergunta e continua. E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quarta pergunta. E quanto ao vestir, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Ele já dá uma alfinetada, né, na fé. Homens de pouca fé. E continua, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E conclui dizendo, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E eu amo particularmente esse versículo, essa última frase, mas eu vou dar uma voltada aqui na fita com vocês. Quando ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então vamos lá. Você está preocupado com o que beber, com o que vestir, com o que comer, aonde dormir? Os gentios também se preocupam com isso. Deus não sabe o que você precisa? Ele sabe. Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, o que o irmãozinho do lado precisa. Ele sabe o que cada ser humano precisa. E lembrando que hoje nós nos colocamos em uma condição de filhos de Deus, né? E aí, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Comportamento. Integridade, verdade, humildade, mansidão. Quais são os frutos do Espírito? Quem lembra aí? Tem lá no Novo Testamento, né? Até o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, inclusive. Mas tá lá, nas cartas a Pedro diz com mais clareza, Efésios, Coríntios, as cartas a Pedro não, as cartas de Pedro, Tiago, Romanos, eu particularmente amo o livro de Romanos, eu amo toda a Bíblia, mas tem uns livros que são os mais queridos, e fala sobre comportamento. E eu faço um parêntese aqui, Romanos 12. Vamos lá, Romanos 12, o Senhor me convidou a vir falar. Romanos 12, que diz o quê? Que Romanos 12 fala
primeiro, segundo versículo, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, diferentemente do que a maioria das pessoas acreditam, essa palavra culto, que é dita aqui nesse primeiro verso do capítulo 12 de Romanos, tem a ver com cultura, com hábitos, com o estilo de vida. E aí diz que ofereceis vossos corpos, apresenteis, na verdade, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não viva baseado em emoções, porque a emoção é a porta que o maligno tem para poder agir sobre a sua vida e governar sobre as suas escolhas. E quando a gente vive de uma forma mais racional, a gente não chora por qualquer coisa, a gente não perde as estribeiras, vamos dizer assim, a gente não se ira e age pelo impulso da emoção, a gente age baseado na razão. E a partir disso, ele continua no verso 2 aqui, de Romanos 12, mas em algum momento eu vou trazer essa passagem para a gente estudar aqui e refletir sobre ela. Mas só para fechar aqui esse parênteses que eu abri. E o verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é buscar o reino de Deus primeiro. Isso é buscar o reino de Deus primeiro. O que é buscar o reino de Deus? É viver de uma forma racional, buscando o entendimento de que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e que não há nada melhor do que buscar a santidade. Uma vez que eu busco a santidade como primícia do meu mover, do meu viver, tudo quanto eu preciso, o Senhor me entregará. Ele virá acompanhado, as bênçãos virão acompanhadas do estilo de vida que eu me proponho a viver. Lembra que uma das leis universais, é o fluxo de saída é o fluxo de entrada? O que eu dou é o que eu recebo? O que eu estou entregando para o mundo? Eu estou entregando amor ou eu estou entregando ódio? Eu estou entregando amor ou eu estou entregando medo? Porque o oposto de amor é o medo, gente. Senão a Bíblia não falaria o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Então o oposto de amor é o medo. Se eu estou entregando amor, eu estou entregando medo, eu estou entregando intimidação. O que está me governando? Quem é o Senhor que me governa? E é uma palavra pesada, né? Nesse segundo momento, uma palavra também pesada. Porque primeiro a gente falou por que eu estou orando, como eu estou orando, quem eu estou querendo aprovação na minha oração. Está com necessidade de aprovação? Será que Deus não me conhece na verdade, na humildade? Né? E aí? Então, ele diz aqui, só para fechar, porque, verso 32, vamos voltar um pouquinho. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Não tem nada de extraordinário nisso, nessa necessidade que nós temos. Do que comer, do que beber, do que vestir, onde dormir, onde trabalhar, de dinheiro para pagar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lei do retorno. Lei do retorno. Eu estou abençoando ou estou amaldiçoando? Eu estou acolhendo ou eu estou repelindo? Como que está sendo esse movimento? Como que está sendo essa tua entrega? A forma como você vive, seu estilo de vida.
Como que estão as suas emoções? Eu tive um mentor que foi maravilhoso, que me convidou, né, num primeiro momento a olhar para as minhas emoções, porque até então, até aquele momento ali, em que eu tive esse choque de realidade, eu não parava para prestar atenção nas minhas emoções e o quanto é importante a gente identificar o que a gente sente e como a gente reage mediante aquilo que a gente sente. Porque o diabo ele nos conhece pela nossa reação. A forma como a gente age, como a gente lida com as adversidades, emocionalmente falando, porque a emoção é a porta de entrada do agir dele. E através disso, vem a justiça de Deus. Através disso vem a justiça de Deus. Por isso que ele diz, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O justo não se justifica, meus amores. Quem o justifica é Deus, o guarda de Israel, como no Salmo que a gente declara aqui toda vez. Então imagina, você buscando o reino dos céus, você vivendo uma vida íntegra, respeitando a lei do homem, mas acima da lei do homem, você também respeitando a lei de Deus, respeitando o seu próximo, amando o seu próximo, orando verdadeiramente pelo seu inimigo, entendendo que a nossa luta não é sobre carne, não é sobre pessoas, é sobre a influência do mundo espiritual em cima de cada pessoa, no agir de cada pessoa. Então, o irmãozinho aí não faz maldade porque ele é ruim, mas porque ele está servindo a Mamon e não a Deus. E aí ele acaba amando mais Mamon e obedecendo mais Mamon do que a Deus. Às vezes nem obedece a Deus. E se ele se contaminar demais, Mamon nem dá mais ordem. Ele já sabe que ali ele já venceu e aí ele busca o próximo alvo, né? Porque ali já se contaminou tanto, o caráter já foi tão, a identidade já foi totalmente corrompida e ele já se identifica como o mal, propriamente dito, e já não precisa mais de direção para poder fazer o mal, né? Existem situações extremas a esse ponto e elas são mais comuns até do que a gente imagina. Então fica essa reflexão para vocês. Eu acho que hoje até me alonguei um pouquinho a mais do que normalmente eu me alongo. Vamos declarar, né, o Salmo 121 e eu já vou declarar em formato de oração. Eu senti aqui de não falar o Salmo por si só, mas já trazer uma oração baseada nele. Então eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento e elevar os seus olhos para Deus. Eleva os seus olhos lá para o alto do monte, para o alto, que é da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus. O Deus que fez o céu, que fez a terra e que não deixará vacilar o nosso pé. Aquele que nos guarda, nós sabemos que ele não dorme nem dormita. Ele não dormitará, não vacilará, não pestanejará. O guarda de Israel. O Senhor, quem te guarda e guarda e a sua sombra à tua direita. Não permite que o sol te moleste de dia nem a lua de noite. O Senhor, ele te guarda de todo mal e guarda a tua alma. O Senhor, ele te guardará desde a tua entrada até a tua saída, agora e para sempre. É Ele que está comigo, é Ele que está com você. E por isso, nós não precisamos nos preocupar com nada desse mundo, com nenhuma das necessidades humanas. Mas sim, nós nos preocupemos em fazer primeiro, em buscar primeiro o reino dos céus, que é o que agrada ao Senhor, nosso Deus Criador, o qual nós chamamos Abba Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento e nós pedimos novamente, fica conosco, porque sem ti nada somos. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, eu espero que tenha tocado com profundidade o seu coração. E se você pensou em alguém durante esse vídeo que também seria renovada com essa mensagem, compartilhe esse vídeo e convida essa pessoa a nos acompanhar e a fazer parte do nosso grupo para estarmos conectados e blindados, firmados no Senhor nosso Deus, nos edificando a cada dia um tijolinho a mais no nosso grande castelo preparado pelo Reino.